Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal VS Consultoria. Como vocês devem ter percebido pelo título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a multa aplicada pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Antes de eu falar algumas informações a respeito aqui do auto de infração lavrado pela ANTT, eu vou explicar para vocês o seguinte. Para que você possa se defender de uma multa aplicada pela ANTT, ou ao menos conhecer mais sobre esse tema, seja por questão de concurso público ou por questão diversa, que você seja obrigado a ter conhecimento das autuações elaboradas pela ANTT, você precisa conhecer a resolução número 233 de 25 de junho de 2003. Essa resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela regulamenta a imposição de penalidade aplicadas pela ANTT. Especificamente, se você pegar o artigo 1º dessa resolução, ela vai enumerar todas as infrações possíveis de serem aplicadas por a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Basicamente, nesta resolução, a parte mais importante é o artigo 1º. Não se deixe enganar, porque este artigo ele é muito longo, porque em toda a sua extensão é composto de parágrafo, incisos e alíneas, especificamente várias alíneas. Cada alínea ou cada letra, como preferirem, equivale a uma possibilidade de infração, tudo bem? A infração mais cometida em relação à legislação da ANTT é aquela lá especificada no artigo 1º da resolução 233 que eu acabei de te mostrar, no artigo 1º, inciso 4º, a linha A. É uma multa que pode ser elevada a 40 vezes o coeficiente tarifário deles, tudo bem? Essa multa é aquela de executar serviços de transporte rodoviário interestadual ou até mesmo internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão. Em resumo, esse tipo de autuação é aquela autuação em que a empresa ou o proprietário do veículo não está devidamente autorizado, com a documentação toda em dia, e acaba sendo pego pela fiscalização ou abordado, parado em algum comando de fiscalização e, em razão disso, é autuado. O embasamento para tal autuação está aqui. Artigo 1º, inciso 4º, a linha A, letra A, da Resolução 233. Eu te falei da legislação material, a legislação que possibilita as autuações. Agora eu vou te mostrar a parte que disciplina o processo administrativo no âmbito da ANTT, que é outra resolução, a resolução 5.083 de 27 de abril de 2016. Para o nosso vídeo de hoje, essa é uma resolução mais extensa. A parte que nos interessa para o vídeo de hoje é onde fala do auto de infração, que começa aqui no artigo 26 dessa resolução, a resolução número 5.083 da ANTT. Ela disciplina todas as especificações e os procedimentos para que seja elaborado o auto de infração. Se você pegar aqui no artigo 26 desta resolução, ele vai nos dizer aqui na primeira parte que o auto de infração será lavrado mediante a verificação da prática de alguma infração, evidentemente. Ele determina ainda em seu parágrafo 1º que deve ser lavrado um auto de infração para cada tipo de infração, ou seja, para cada tipo de infração será elaborado um documento deste que eu te mostro aqui na tela. No seu artigo 27, ele determina que o auto de infração ele deve observar um modelo já aprovado pela ANTT. Nós vamos falar isso em outros vídeos, mas em resumo, o modelo atualmente
vigente é este daqui, com este formato, com essas especificações, com estes campos aqui. Então, o que está atualmente em vigor é exatamente este modelo que eu te mostro agora na tela do seu dispositivo. Durante a elaboração do auto de infração, é importante que você verifique, após ser entregue este auto de infração para você, que é o possível infrator, ao menos o condutor na hora, que ele tem uma série de requisitos que devem ser observados. No caso de inobservância destes mandamentos, o auto de infração deve ser declarado nulo, ok? E uma vez declarado nulo, ele não serve, evidentemente, para aplicar qualquer tipo de penalidade. Os requisitos cujo determina a legislação está aqui no artigo 29 da resolução número 5088, que diz basicamente que o auto de infração deve conter obrigatoriamente as seguintes informações. A primeira dela, a identificação da pessoa física ou jurídica infratora. Tem que ter a identificação da pessoa que está cometendo a infração. E você vai verificar se isso está corretamente preenchido aqui no campo da pessoa jurídica ou física que foi autuado. Nesse exemplo aqui eu estou te mostrando os dados porque foi um auto de infração extraído da internet, então os dados são públicos e nós estamos utilizando essa imagem apenas como exemplo. Mas se você pegar aqui em cima, vai ter uma empresa aqui que foi identificada como a empresa infratora, para nosso exemplo. O agente autuante, ele deve fazer um relatório circunstanciado da infração cometida. Então, ele deve fazer um relato circunstanciado da informação que, segundo ele, foi cometida. Basicamente, se você pegar o auto de infração, você vai verificar aqui no campo descrição da infração. Então, ele tem que colocar o que o veículo estava fazendo, por que está sendo autuado, as providências que foram adotadas e os embasamentos legais, com base em que ele está te autuando. Se essa informação estiver deficiente, este auto de infração deve ser considerado nulo, deve ser cancelado e o seu registro julgado insubsistente. Não presta, não vale nada para efeito de autuação. O artigo 29 ele diz ainda ser obrigatório o dispositivo legal, né? Qual o fundamento legal, qual o artigo de lei, qual o inciso da resolução, da lei ou resolução, enfim. Ele tem que apontar o dispositivo que fora violado. E a gente encontra isso no modelo atual vigente do auto de infração aqui. No campo previsto aqui, penalidade prevista e o seu amparo legal. Aonde está o embasamento legal para eu te autuar? Neste caso aqui está no artigo 1º, veja que eu falei o exemplo para vocês, no inciso 4º, na letra A da resolução 233 de 2003, ele colocou aqui o código e colocou o valor em coeficiente tarifário, esse CT aqui, coeficiente tarifário de 40 mil. Deve observar também a providência, a ordem de cessação da prática irregular. O veículo foi apreendido, foi liberado, qual foi a providência adotada? Veja aqui na descrição que o agente autuante ele fala que o veículo foi apreendido por força da lei número 10.871 de 2004. Então, neste caso, a ordem de cessação da prática irregular foi devida à apreensão do veículo. Além disso, deve conter no auto de infração, senão ele se torna irregular, o prazo para apresentação de defesa. Por que tem que ter isso aqui? Além desse artigo estar mandando, o artigo 1º da resolução número 5083 diz o seguinte, permita que eu leia para vocês. O processo administrativo para a apuração de infrações e aplicação de penalidades decorrentes de conduta que infringam a legislação de transportes terrestre, os deveres estabelecidos nos editais de licitação, nos contratos de concessão, de permissão, enfim, regulamento, lei e tal. Deve, observar o seguinte, o processo, e continua, parágrafo 1º, o processo administrativo a que se refere aqui este artigo 1º, desenvolve-se essencialmente em 3 fases. Primeiro, a instauração, a instrução e a decisão, nessa ordem. Na condução desse processo que trata essa resolução,
A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, deve observar, dentre outros princípios, os seguintes: a legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, e observará, evidentemente, outros critérios, especificamente aqui na parte de ampla defesa. Se o sujeito não é avisado do seu prazo para defesa, não está aqui concretizado esse importantíssimo princípio. Aonde que nós encontramos isso aqui no auto de infração que eu estou te mostrando como exemplo? Você vem aqui no campo 31, direito do autuado, diz o seguinte: é assegurado ao infrator o direito de defesa, devendo exercitá-lo, querendo, dentro do prazo de 30 dias contados da data de autuação e ou aguardar a notificação de autuação contados a partir do aviso de recebimento. É uma coisa importante que eu chamo a atenção de vocês aqui para este tópico. A ANTT, como órgão da administração pública que é, e por ser um órgão da administração pública, a falibilidade é intrínseca, atinente a todo órgão público, eles acabam esquecendo de te notificar, e isto gera uma nulidade do auto de infração. E aí, neste caso, você deve fazer um recurso parecido com este que eu estou te mostrando agora, argumentando, em resumo, o seguinte: com base na legislação vigente, você vai pedir a nulidade deste auto de infração por falta da dupla notificação que lhe garante, que lhe assegura o amplo direito de defesa, previsto não só nas resoluções, mas inclusive na lei que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública, perfeitamente aplicável aos processos contra a ANTT. Então você vai fazer um recurso parecido com esse, pedindo aí a nulidade do auto de infração, porque a ANTT não fez a dupla notificação. Além disso, você deve usar ainda os embasamentos previstos na súmula 312 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que obriga a dupla notificação nos processos administrativos de trânsito, também aplicável aqui neste caso. Tudo isso que eu estou te mostrando, não precisa você ler e acompanhar. Este recurso está lá disponível no meu acervo de modelos de recurso, cujo link ficará na descrição deste vídeo. Dito tudo isto, continuando ainda no artigo 29, ele diz que tem que ter no auto de infração o local, data e hora da identificação da irregularidade, além da identificação do agente autuante, do funcionário lá da ANTT. Os primeiros dados, data, local e hora, nós encontramos aqui no campo da informação motorista. Então aqui neste exemplo, o local da infração foi a BR-116, no quilômetro 319, a data 12/10/2015, a hora 5h20, lá no município de Itatiaia, Rio de Janeiro, ok? E aí nós encontramos aqui embaixo o agente autuador ou agente fiscalizador, como queira. No campo 38 está aqui o nome do agente fiscalizador, tudo bem? E o órgão que foi autuado, a matrícula do indivíduo e a assinatura do agente. Então, aparentemente, este auto de infração estaria formalmente perfeito, aguardando apenas a notificação. No caso de não notificação, daria certamente para ingressar com recurso pedindo a nulidade pela falta da dupla notificação. A parte da notificação do infrator está prevista no artigo 30 da Resolução 5.083 de 2016 da ANTT. Basta dar uma olhada. Nos próximos vídeos nós especificamos de forma mais aprofundada, mas hoje era para vocês terem conhecimento. Creio que na internet não tenha nada parecido das explicações em relação às multas aplicadas pela ANTT. São multas extremamente altas e se você souber trabalhar neste ramo, é um mercado muito forte dado o valor das autuações. Por consequência, evidentemente, o valor da cobrança dos seus honorários também deve ser baseado com o valor que você irá pleitear a diminuir ou
anular para o cliente. Nós temos exemplo na própria resolução que o valor da multa pode chegar aí a R$200 mil. Então veja que é um campo para atuação muito forte e compensa o dispêndio de estudo em relação a esta matéria. Fique atento até o meu próximo vídeo, que eu vou publicar mais a respeito tanto da NTT como de outros órgãos, sempre relacionado a multas de trânsito e etc., elaboração de peças processuais, a fim de lhe qualificar e explicar sobre seus direitos e conhecimentos. Forte abraço para você e até a minha próxima publicação.